Olá, povo! Começando hoje uma nova série, porque a série Cultura Afro vai ficar um pouco parada, gente, porque meu companheiro que me ajuda, né, meu amigo, que me ajuda aqui fazendo a edição dos textos, está tendo dificuldade para encontrar tempo para estar organizando essas coisinhas. Então, pensei assim, deixa eu tratar de um assunto, de uma temática que não exija tanto de visual para que o canal não fique paradinho, tá bom, gente? Eu vou começar, gente, essa série falando sobre a minha orfandade, porque será uma série onde eu trarei certos aspectos da minha vida e o que refleti em relação a isso, dentro da minha realidade, tá? Dentro das minhas particularidades, o que é que eu trago de reflexão sobre isso, o que aprendi, né? E o que trago de reflexão sobre a sociedade, sobre o mundo, dentro dessa minha particularidade. Então começo com a orfandade. Não sei dizer exatamente se minha mãe faleceu imediatamente logo depois do meu parto ou um pouco tempo depois, mas a realidade é que desde que me entendo por gente, eu não tenho mãe, sou órfão de mãe, né? E assim, próximo dos 10 anos mais ou menos, foi quando também me tornei órfão de pai, não porque ele faleceu, mas porque me abortou em vida, certo? Para mim, é a primeira reflexão que eu trago sobre essa questão da orfandade, é refletirmos, né, o quão pouco se fala sobre o aborto masculino, não é verdade? E o quanto estão aí fundamentalistas, não é? E pessoas de uma forma geral discutindo sobre o aborto, né? Sobre as mulheres terem ou não direito a praticar esse aborto, quando o fazer, por que fazer. E nada se fala sobre o aborto masculino, entende? Eu fui abortado próximo aos 10 anos de idade, porque me entendo que enquanto ainda criança, com a minha madrasta, a outra mulher, né, que meu pai se casou, tal, aí eu ia para a escola, tá, eu me alimentava, eu tinha ali a presença dele sempre de uma forma muito complicada, mas não é sobre isso que vamos falar aqui, mas pelo menos tinha. Quando ela separou-se dele, eu fui morar com ela me levou para morar com ela, não é? Essa minha madrasta, tá? E aí, foi aí que eu me dei conta que eu estava órfão de pai, porque a partir daí meu pai simplesmente não existiu mais na minha vida, nem como mantenedor economicamente falando, né? Nem em termos de presença mesmo paterna, nada disso. Então, o primeiro ponto que eu trago é o quanto a nossa sociedade naturaliza, certo? O aborto masculino, né? O aborto paterno, e o quanto se problematiza, se discute tanto o aborto materno. Isso mostra o quanto a força do patriarcado, do machismo, exerce uma pressão fora do comum sobre a figura da mulher e sempre perdoando, abonando as transgressões, as irresponsabilidades, não é? A parte iníqua da figura masculina na nossa sociedade. Eu acho que é importantíssimo essa discussão, porque, poxa, vivemos num social onde os homens têm direito de matar, de bater, de estuprar, certo? De abandonar e não serem de forma alguma julgados, apontados em relação a isso, tá? Durante toda a minha infância eu nunca vi um membro da minha família, digo tias, tios, pessoas em geral, a avó, né, que foi a única que eu conheci durante a minha infância, chamar a atenção para o fato do meu pai não me dar assistência psicológica, assistência emocional, nada. Nem tampouco de o julgarem e trazerem à baila que muito da morte da minha mãe estava relacionada às agressões físicas sofridas por parte desse meu genitor. Tá? Tudo sempre foi jogado para debaixo do tapete, tanto é que eu não sei pontuar exatamente a morte
da minha mãe. Eu não sei dizer se foi com um dia, com 2 dias, com 10 meses ou com minutos após o meu nascimento. Só sei que foi assim, entende? E muito disso vem do fato de não ter que abordar e discutir sobre a violência psicológica e física que ela sofria dentro de casa. Então, gente, o que é que aprendi sendo órfão de pai e de mãe? Aprendi primariamente que muita dessa orfandade veio por conta do machismo e patriarcado estrutural, porque acredito que se não tivéssemos essa mazela na nossa sociedade, culturalmente falando, em termos de organização, em termos de pactos silenciosos que existem nas famílias, na nossa sociedade, com certeza minha mãe teria sido resgatada daquela relação abusiva, daquela relação violenta que ela viveu durante muitos anos. Muitos anos porque minha mãe teve 7 gestações, teve 7 filhos diferentes com um homem extremamente violento, extremamente abusador, como depois eu vim a saber através de relato das minhas tias maternas, né, das suas irmãs, que me contavam todo o abuso físico e psicológico que meu genitor afligia a essa minha mãe. No entanto, havia um pacto de silêncio, não é? Nesse período da nossa história, né? Estamos falando de 40 anos atrás, certo? Estamos falando de quase 50 anos atrás. Então, num período onde não se discutia sobre nada disso, não se falava em relação a nada disso, e se buscava, no máximo, dizer à mulher que ela tinha que encontrar formas de salvar seu casamento, independente de abusos, independente de maus tratos, independente de estar expondo a sua saúde física e mental até o ponto de chegar à morte, como foi no caso da minha mãe. Então a primeira reflexão é essa, é o quanto o aborto masculino ele é minorizado, ele é esquecido, ele não é tratado, ele não é discutido, tá? E segundo, o quanto a violência por parte dos homens às suas companheiras, namoradas ou até ex-esposas mesmo, né? São silenciados, são naturalizados e normalizados dentro das famílias de uma forma geral. Para mim, essa foi uma das primeiras marcas que eu tive na minha vida, foi essas reflexões. Ainda na adolescência eu refletia sobre isso, quando fiquei sabendo, né, desses relatos dessas minhas tias, por parte de mãe, sobre essa violência toda, eu ficava avaliando o quanto, tá, elas próprias e também da parte do meu pai, família paterna toda, se calava, tá? De uma certa forma, fomentaram isso pelo silêncio, entende? A segunda coisa que eu trago é que, como eu já falei para vocês, né? Fui então morar com essa minha madrasta. No entanto, gente, infelizmente, não sei se isso é a nível mundial, né? Não posso falar. Isso é um traço da nossa população mundial, mas vejo que é um traço muito comum na sociedade brasileira. E para mim, se remete muito até mesmo a esse nosso processo de história de escravização. Que traço é esse, Jairo, que você está falando? Eu estou me referindo às pessoas que vão morar na residência, tá? De pessoas que as acolhem, de família que as acolhem, certo? Como alguém que está indo para casa delas para ser criado, né? Então era muito comum as pessoas falarem comigo, fulana te levou para te criar, né? Ou então Jair é criado por fulana, tá? Agradeça muito por fulana ter pego você de seu pai para lhe criar. Então essa coisa que é muito comum, principalmente acredito que nas regiões mais afastadas, não é, das capitais, tá? Isso é muito comum nos interiores, tá? Se não me engano, muito comum também em cidades menores,
e que já vi diversos relatos aqui mesmo em Salvador de muitas pessoas que foram criadas, tá? Por parentes, não é? Por pessoas próximas, ou até mesmo por ex-patrões de algum dos seus genitores, que pega aquela pessoa, pega aquela criança para criar. Esse criar, gente, eu vi muito claramente no meu caso, sabe? O quanto na realidade é simplesmente você ter um mini empregado, tá? Que não pode se revoltar com o trabalho forçado, escravo, a exploração que é feita sobre você, porque diante do social você tem que ser grato àquela pessoa, que aquela pessoa lhe pegou para lhe criar, e você está revoltado por estar, de uma certa forma, ajudando em uma coisa ou outra essa pessoa. Hum? Isso é muito comum, gente. Mais comum do que se imagina. Então eu trabalhava na casa dessa senhora, que foi minha madrasta, não é? Que saía de manhã, chegava à noite e deixava a televisão amarrada, porque eu não poderia assistir uma televisão que iria gastar muita energia elétrica, entende? Que tomava cuidado de que eu de forma alguma tomasse banho com água quente para não gastar também e diversas outras coisinhas. E aí eu precisava estar com a casa sempre muito limpa. Ela cobrava isso de mim, que eu limpasse a casa, entende? Que lavasse roupa dela e que às vezes, tá? Ia dar um pulinho na casa das filhas delas, que já eram mulheres adultas com filhos, para dar um apoio também. Esse apoio também era limpar casa, era fazer compras, muitas das vezes levar material para elas à noite, entende? Por trabalharem de dia e à noite precisar que eu levasse algum material, tal. Então eu era muito um faz-tudo, um serviçal, um office boy, e não alguém que estava sendo criado, tá? Tanto que nos anos que passei morando com essa família, com essa senhora, né, minha ex-madrasta, que continuava sendo madrasta porque me criava, durante todos os anos que vivi com ela, eu nunca tive uma festa de aniversário. Nunca tive uma festa de aniversário, tá? E aí, como imediatamente me tornei também testemunha de Jeová, tá? Aos 10 anos, então tornou-se para ela perfeito, né? Como diz, a sopa no mel, porque eu também não cobrava e não queria nada disso, porque as testemunhas de Jeová não celebram aniversário, certo? Então aí vem a segunda lição. E a segunda lição que ficou para mim é assim: infelizmente, quando não temos nossa mãe ou nosso pai amorosos, não temos mais nada na vida, infelizmente. E pessoas que geralmente se colocam à disposição para criar uma criança, certo? Em geral, irá submetê-la a esse tipo de opressão e de abuso, porque estão o tempo todo olhando para aquela criança e dizendo: é verdade, eu até gosto dele, certo? Eu me dispus, ele é bonzinho, gostava muito da família, ou é meu parente, mas no final não é meu filho, né? Eu não tinha essa obrigação, ou eu não tenho essa obrigação de gastar com essa pessoa, com essa criança. Essa é a realidade, tá? Essa é a verdade que eu aprendi a duras penas. A realidade é que no final nós somos condicionados a trabalhar, a desenvolver e a direcionar nosso afeto para pessoas que pertencem a nossos vínculos sanguíneos. Essa é a realidade, infelizmente. São pouquíssimas as pessoas que conseguem abarcar sentimento de amor, de solidariedade, de afeto por crianças, por pessoas que não pertençam, que não tenham pertença sanguínea a elas. Porque elas são trabalhadas nesse aspecto, né? Nós somos trabalhados culturalmente para ver enquanto merecedores do que a gente tem
em termos de aspecto financeiro, de bens, ou mesmo de carinho e de atenção, quem pertence à nossa família. Independente de ser dessa ou daquela forma, mas pertence à minha questão sanguínea, pertence à minha linhagem, tem vínculos sanguíneos comigo. Quem não tem, fica mais difícil para eu tratar realmente como parte da família, entende? Essa é a realidade. Então ficou para mim essa lição também. E aí, gente, vem uma outra coisa também que para mim foi importantíssimo nessa minha jornada enquanto órfão, tá? Tanto em termos da infância, quanto adolescência, quanto vida adulta. E é algo que eu falo sempre muito para pessoas próximas de mim. E para fechar esse vídeo, para não ficar também extenso demais, é a questão de que os pais, de uma forma geral, têm que ter noção que há necessidade, sim, de dar educação, de dar princípios para seus filhos, certo? Isso é essencial. É essencial as crianças terem referenciais, terem referências positivas, tá? Terem referências de ética, terem referências de moral, terem parâmetros do que é certo e do que é errado. Mas é muito importante também para toda pessoa que é pai ou mãe ter a noção de que essência é algo que não é dado por pai ou mãe nenhuma. Nós trazemos de nascença. Cada ser humano, ele traz a sua essência. Essa essência, ela será acrescentada de valores, ela será acrescentada de orientação, mas no final é a essência que determinará muito do comportamento, das escolhas e das decisões daquela pessoa. Digo muito isso, gente, porque vejo que na minha vida pregressa, com isso não estou dizendo que o meu exemplo particular servirá agora de base ou de, ou de estruturação ou de determinação para a sociedade. Não é isso. Aqui são só reflexões da minha vida particular. Então, as minhas reflexões é de que eu percebo muito o quanto foi a minha essência que me trouxe até aqui. E não exatamente a criação, não é, ou a base familiar que eu tive. Na realidade, base familiar eu não tive praticamente nenhuma. Entende? Com isso não quero dizer que outras pessoas elas poderiam percorrer o meu caminho e desenvolvê-lo da forma que eu o desenvolvi. Não é exatamente isso o X da mensagem que eu quero deixar. O X da reflexão que eu quero trazer é que sim, é importante os pais darem base para seus filhos, com certeza. Mas estou dizendo que é muito importante também esses pais não cobrarem de si serem o determinante do que será os seus filhos. É isso que estou trazendo. Porque o determinante do que será os seus filhos será uma junção de tudo que vocês deram para eles, mas também, somatório a isso, existe a essência que a pessoa traz. E isso aí não é de forma alguma responsabilidade de pai e mãe. Entende? É essa a questão. Eu acredito que a essência fala muito forte dentro de nós também. Beleza? E com isso tira um pouco, né, dos ombros desses pais e dessas mães uma cobrança social e uma cobrança de si mesmo em relação ao que é a paternidade e a maternidade, não é? É entender que vocês devem fazer sim o papel de vocês enquanto orientador, enquanto tudo que já foi passado aqui, certo? Mas entendendo que o determinante será tudo que vocês trouxerem, mas somado também a essência que aquele indivíduo venha a trazer. Essa é a realidade. Então, gente, são essas as reflexões que eu quis aqui passar para vocês, tá bom? Sobre essa particularidade minha de orfandade. Deixa aqui embaixo, ó, gente, algum comentário, algo que você discorda, algo que você
não entendeu bem, algo que você queira complementar, tá bom? Agradeço demais. Curtam o vídeo, por favor, é muito importante para que ele possa ser mais compartilhado, não é? Mais pessoas possam ter acesso e com isso também meu canal possa ir crescendo um pouquinho, tá, gente? Isso faz muito bem, beleza? Próximo vídeo, gente, eu falarei sobre o que eu aprendi sendo testemunha de Jeová, né? O que é que eu posso trazer de reflexões sobre o meu período, a minha vivência enquanto testemunha de Jeová e hoje, enquanto um homem que já pertenceu a esse grupo religioso, o que é que eu tenho a dizer? Quais reflexões eu posso tecer sobre esse grupo religioso, sobre o que é ser testemunha de Jeová e o que é ser um ex-testemunha de Jeová? Tá bom? Aguardo vocês. Um abraço, povo!